Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Ex ore infantium. As crianças e a missa tradicional em latim. Antes de me dirigir às crianças e por meio delas a todos, gostaria de lembrar a doutrina da Igreja acerca da primeira comunhão das crianças, feita na idade em que elas começam a ter o uso da razão, quer dizer, em torno dos 7 anos. Relembrarei simplesmente as palavras de São Pio X em seu decreto Quam Singulare de 1910. Recomendo a todos que o leiam, em que esse Papa Santo dá o último golpe contra os erros nessa matéria, em particular quando se exigia um alto nível de instrução das crianças, fazendo-as esperar até os 10, 12, 14 ou mais anos. Infelizmente, o erro que São Pio X combateu se encontra hoje, e já faz algumas décadas, novamente difundido. A primeira comunhão e a primeira confissão se fazem muito tarde. Diz São Pio X em seu decreto: este costume de receber tardiamente a primeira comunhão, que sob o pretexto de assegurar o respeito devido ao augusto sacramento, afasta dele os fiéis, foi causa de males sem conta. Sucedia de fato que a inocência da criança, arrancada aos afetos de Jesus Cristo, não se alimentava de nenhuma seiva de vida interior e, consequentemente, a juventude, privada de socorro eficaz e cercada de tantas armadilhas, perdia o candor e caía no vício antes de ter provado dos santos mistérios. E ainda que se preparasse a primeira comunhão por uma formação mais diligente e uma confissão mais cuidadosa, o que na verdade não se faz em todo lugar, sempre há um prejuízo para a primeira inocência, prejuízo que talvez pudesse ser evitado se a Eucaristia fosse recebida em idade mais tenra. O espírito do Concílio Tridentino ensinou que a Eucaristia é o antídoto por meio do qual somos liberados das culpas cotidianas e preservados dos pecados mortais. Seção 13ª de Eucaristia. A idade de discrição para comungar é aquela em que a criança sabe distinguir o pão eucarístico do pão comum e corporal, para poder se aproximar do altar devotamente. Assim, não se requerer um conhecimento perfeito das verdades de fé, pois o conhecimento de alguns elementos basta, e isso é ter um certo conhecimento, nem se requer o uso perfeito da razão, pois basta um uso incipiente, e isto é ter um certo uso da razão. Com tudo isso, adiar a comunhão e estabelecer idade mais madura para recebê-la deve ser algo completamente reprovado, e a Sé Apostólica muitas vezes condenou isso. Finaliza São Pio X. No final do decreto, o Papa São Pio X estabelece normas em relação ao assunto. A idade da discrição, tanto para a confissão quanto para a comunhão, é aquela em que a criança começa a raciocinar, isto é, pelos 7 anos, às vezes mais, às vezes menos. Nesse período começa a obrigação de satisfazer aos 2 preceitos, da confissão e da comunhão. Para a primeira confissão e a primeira comunhão, não é necessário um pleno e perfeito conhecimento da doutrina cristã. A criança, porém, deverá aprender, depois gradativamente, todo o catecismo em conformidade com sua inteligência. O conhecimento da religião que se requer da criança para que ela se prepare convenientemente para a primeira comunhão é que ela entenda, segundo sua capacidade, os mistérios necessários por necessidade de meio, a Santíssima Trindade e Encarnação,
além da existência de Deus e do fato que Deus é remunerador na ordem sobrenatural e diferencia o pão eucarístico do pão comum e corporal, para que se aproxime da Eucaristia com a devoção que sua idade comporta. O costume de não admitir as crianças à confissão ou de nunca lhes dar a absolvição, embora tenham atingido o uso da razão, deve ser completamente reprovado. Por isso, os ordinários locais, empregando também os remédios do direito, cuidarão para que tal costume desapareça inteiramente. Finaliza assim o Santo Padre. Poderemos ver então que a comunhão, quando a criança atinge o uso da razão, em torno dos 7 anos, é de uma necessidade grande para que ela preserve sua alma pura de todo pecado, para que ela adquira forças para não cair nas inúmeras ciladas do mundo e do demônio, sobretudo em nossa sociedade atual. Um outro assunto que merece muito mais atenção do que recebe, aliás, quase atenção nenhuma, pelo menos até onde sei, é a forma como as crianças se relacionam com a missa tradicional em latim, a missa tridentina. Uma coisa parece muito clara. A partir de minha própria experiência com meus próprios filhos e dos meus amigos que frequentam a missa regularmente. Ou seja, ao contrário de todas as previsões dos liturgistas sobre a necessidade de as crianças ter liturgias simplificadas, como que lhes dando pedacinhos minúsculos de comida do Evangelho, as crianças muitas vezes não se contentam em apenas assistir à missa tridentina, mas tornam-se bastante cativadas e fascinadas por ela. Todos nós sabemos de meninos que são verdadeiros peraltas, até que vestindo batina e sobrepeliz, entram nas fileiras cerradas de coroinhas e se comportam como verdadeiros soldados, ou então jovens senhoras que com um véu sobre suas cabeças entregam-se à oração de uma forma que é verdadeiramente edificante, mesmo para seus pais. Com um exercício de escrita, escola em casa, ou seja, de pais que alfabetizam e ensinam seus filhos em casa, uma menina de 9 anos foi interrogada por sua mãe para que escrevesse o que pensa sobre a missa que assistimos ao domingo. Abaixo estão as páginas manuscritas do que foi escrito pela criança, sobre o que ela entendia da missa tridentina. Em seguida, uma tradução do texto. Eis a tradução do texto escrito pela menina de 9 anos. Eu tenho notado que a missa tridentina é quieta por muito tempo. Tenho notado também que o sacerdote diz a maioria das orações na missa tridentina, especialmente no momento da consagração. Eu acho que a parte mais silenciosa da missa tridentina é como as freiras carmelitas, que são na sua maioria silenciosas. Também reparei que na missa tridentina o padre diz a maioria do Pai Nosso. Existem apenas 2 liturgias que me fazem sentir como se eu estivesse no céu, a tridentina e a bizantina. Eu gosto tanto da missa solene, cantada, como da missa baixa, apenas rezada. Eu gosto da missa solene porque eu adoro cantar, especialmente cantar. E a missa baixa porque há um longo tempo para fazer orações silenciosas. Também o sacerdote diz amém para você na comunhão. Uma pequena prece feita por mim. Sim, Senhor, eu creio que você está presente na Eucaristia e eu acredito que você está comigo em todos os seus santos sacramentos. Amém. Finaliza assim a criança. Belíssimos são esses sentimentos simples, não afetados, vindos direto do coração de uma criança, encontrando o mistério do Senhor. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Salmo 8:2. Gostaria que mais crianças pudessem ter a oportunidade para o canto e o silêncio, que ajudam a alma a sentir,
e conhecer que o Senhor está realmente presente entre nós. Agora, eu serei o primeiro a admitir que há muitos desafios para trazer as crianças para a missa tridentina, especialmente os bebês e as crianças que ainda não podem seguir a liturgia e que muitas vezes fazem um grande barulho e trazem muitos problemas para os pais. Mesmo neste caso, porém, não devemos subestimar a formação sutil da psique que se está ocorrendo durante a exposição ao silêncio, saturado de oração, símbolos litúrgicos, a grandeza extraordinária e absolutamente perfeita deste rito da missa. Afinal, se as crianças iniciam a formação em suas almas, até mesmo a partir do momento da concepção, pela música e vozes que escutam vindo a elas de fora do útero, quanto mais ainda após o nascimento, seus arredores influenciarão o desenvolvimento de sua memória, imaginação, intelecto e vontade? Não devemos subestimar a necessidade de nossos filhos à exposição da Sagrada Liturgia em toda a sua plenitude exigente e gratificante, nem subestimar sua capacidade ao longo do tempo em absorver essa plenitude e torná-la parte de quem elas são. Crianças precisam praticar ainda sentadas em casa, antes que possam fazê-lo bem na igreja. Nós, pais, muitas vezes cometemos o erro de tentar corrigir o mau comportamento na missa, onde é ineficaz e desajeitado. Um mês ou mais de recitação do terço em família pode ensinar a maioria das crianças a sentar-se, ainda porque, em casa, pode-se insistir sobre o comportamento esperado de uma forma tão fácil na missa, não tão fácil na missa. É uma oportunidade de praticar sentado ainda e para crianças mais velhas de joelhos, de modo que seus corpinhos se familiarizem com uma certa disciplina de oração formal que será alimentada na missa. Conectando-se com esta arte de sentar-se, ainda está a questão mais profunda de incutir nas crianças um amor pela paz e quietude. De que outra forma jovens católicos aprenderão a ouvir a voz mansa e delicada do Senhor? 1 Reis 19:12. Como o solo será lavrado para meditação e contemplação, características da oração madura? O que estamos vendo é nada menos do que um treinamento na consciência de si mesmo e do outro que define interioridade. Em relação às mulheres, por exemplo, uma vez coberta com seu véu, ela se torna mais eficaz na oração. Ela sente que pode se concentrar mais, sem distrações. Além disso, ela se assemelha mais com a imagem de Maria, que é sempre representada com a cabeça coberta. Costumo dizer que a missa no rito tridentino está me levando para o céu. Também notamos a impressionante reverência dos sacerdotes, a precisão nos seus movimentos e como eles não se permitem que seus olhos levantem acima do trilho do altar quando se voltam para a congregação. Além disso, impressiona a maneira como os sacerdotes se preparam para a missa, seus paramentos, a presença impecável dos acólitos, a exuberância e beleza extraordinária do altar, a comunhão de joelhos e diretamente na boca. Gostaria de lembrar que para comungar é preciso ser batizado católico, e só católico, sem mistura de outras religiões, seitas ou doutrinas. Não ter pecado grave na consciência, pecado contra um dos 10 mandamentos, por exemplo, ter faltado à missa aos domingos por negligência, estar em situação matrimonial irregular ou usar método anticoncepcional. Jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, estar vestido de maneira decente, quer dizer, cobertos os joelhos e os ombros inclusos, e tudo o que se encontra entre os dois. As orações finais após a bênção final, também recebida com toda reverência e respeito, de joelhos. E, finalmente, a ação de graças ao final da Santa Missa. Eu realmente acho que essa formação é possível para as crianças.
Eu também acho que a forma extraordinária não está acima deles, embora penso que os pais deverão estar mais engajados em explicar o significado por trás de todos os ritos. Que chegue vivo para eles. A forma extraordinária exige mais de nós, mas essas exigências valem a pena. Pais, não tenham medo de abraçar essas demandas e não se sintam desencorajados pelos desafios e contratempos. Os seus esforços serão recompensados. Sacerdotes que celebram a missa tradicional em latim, obrigado por disponibilizarem esta profunda educação e santificação para nós e para nossos filhos. Sacerdotes que ainda não estão oferecendo a missa tradicional em latim ou não o fazem publicamente, por favor, considerem a usina de graça e de verdade que essa forma venerável do rito romano oferece a todo o povo de Deus, começando pelos mais pequenos. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Lucas 18:16. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora